Vamos para a palavra do Senhor. Eu quero que você abra a sua Bíblia. Primeiro aqui, quantos têm Bíblia? Levante a sua Bíblia aí, glória a Deus. Glória a Deus. Já que a maioria tem, Thalita, não precisa colocar. Não precisa colocar, tá? No telão, não precisa colocar. Abra comigo a sua Bíblia em Apocalipse 3, 14 a 22, nós iremos ler nessa noite. Conforme você for achando a sua Bíblia não. Conforme você for achando o versículo, diga amém. Apocalipse é fácil, né, gente? Quem não achou ainda, diga misericórdia. Tá, ouvi uns dois. Conforme nós formos lendo, você pode manter a sua Bíblia aberta aí em Apocalipse. Nós vamos passar por ela praticamente a pregação inteira. Então, mantenha aberto em Apocalipse 3 durante o tempo todo. E vamos lá. Apocalipse 3, do versículo 14 ao versículo 22. Diz assim: Ao anjo da igreja em Laodiceia, escreva: Estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as obras que você realiza, que você não é nem frio, nem quente. Quem dera você fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno e não é nem quente, nem frio, eu estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Você diz, sou rico, estou bem de vida e não preciso de nada, mas você não sabe que é infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho então que você compre de mim ouro refinado pelo fogo, para que você seja de fato rico. Compre vestes brancas para se vestir, a fim de que a vergonha de sua nudez não fique evidente. E colírio para ungir os olhos, a fim de que você possa ver. Eu repreendo e disciplino aqueles que amo. Portanto, seja zeloso e arrependa-se. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com o meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Eu convido você a fechar seus olhos novamente. E você ore no seu coração falando assim: Senhor, me traga uma revelação. Senhor, me traga uma revelação dessa palavra. Porque ela não vem do Lucas, mas ela vem do seu coração. Por isso, ore para o Senhor e fale assim: Senhor, abra os meus olhos nessa noite. Senhor, destampe os meus ouvidos nessa noite. Faça essa oração ao Senhor. Pai, nós oramos pedindo para que o Senhor fale conosco. Senhor, o Senhor é muito específico. Do Senhor nada escapa. O Senhor tudo conhece e sabe, o Senhor é o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus, em Ti estão todas as coisas e para Ti são todas as coisas. Por isso nós pedimos uma revelação desse texto, Pai. Nós como igreja, porque essa palavra não é minha, essa palavra vem do Senhor. O Senhor escreveu isso há anos e anos atrás, e ainda assim, essa palavra é tão atual como o jornal de cada dia, Pai. Por isso nós pedimos no poder do nome de Jesus, Espírito Santo, à medida que eu venha falar aqui nessa noite, que o Senhor venha confirmar no nosso coração, porque em si esse sermão é vazio se eu vier aqui por mim mesmo, mas com o Espírito Santo a fogo, com o Espírito Santo a poder, algo que não vem de nenhuma capacidade minha, mas vem de uma capacidade do Senhor. Por isso nós pedimos, fale conosco nessa noite, no nome de Jesus. Jesus, para entendermos o contexto dessa carta, daquilo que tem se falado no começo de Apocalipse. Em Apocalipse 1, João está na ilha de Patmos, ele está preso por causa do Evangelho, alguns se enganam, ele não estava preso numa cadeia ou numa masmorra ou algo do tipo, mas ele foi levado para aquela ilha como um prisioneiro do Senhor.
E ele começa a sua carta assim: eu me encontrei em Patmos como um prisioneiro do Senhor. Você vai ver isso ali no Apocalipse 1:9. E de repente, ele dando o contexto dessa carta, ele tem uma visão naquela ilha. E ele tem uma visão e ele de repente, ele fala assim: eu me encontrei no grande dia do Senhor. E quando eu me encontrei nesse grande dia do Senhor, eu ouvi uma voz atrás de mim dizendo: escreva essa carta às igrejas. Que igrejas são essas? São algumas igrejas que a gente vai estudar o contexto um pouco daqui a pouco. Então, ele ouve e fala assim: escreve essa carta às igrejas. E quando ele vira, ele vê como se fosse o Filho do Homem andando no meio de candeeiros, 7 candeeiros. E naquela visão que ele tem, de repente, ele fala assim: mas quem está fazendo tudo isso? E ele olha o Senhor. E ele, de repente, vê o Senhor transfigurado, com os seus cabelos brancos como a lã, como os seus olhos como chamas de fogo, como a sua voz como o som de muitas águas, os pés de Jesus polidos como bronze. Ele vê na mão direita de Jesus 7 estrelas, que nós entendemos que são os 7 anjos das igrejas. E ele olha para a face de Jesus, e a face dele brilhava como a luz do sol. A reação imediata de João, quando ele vê a face do Senhor, vai estar lá escrito no texto, ele fala assim: e João caiu como morto no chão. Tamanha glória, tamanha presença de Jesus, que quando ele olha aquele homem com os brancos como neve, quando ele olha aquela voz como de muitas águas, quando ele olha aquele que tem os seus pés bruzidos como bronze, ele cai no chão. Tamanha glória, a presença do Senhor, porque a única coisa que nós conseguimos fazer, quando nós olhamos diretamente para o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, como nós lemos, quando nós olhamos para o Amém, o princípio da criação de Deus, a testemunha fiel e verdadeira, a nossa única e possível reação é como João, cairmos como mortos no chão. Tamanha glória e o resplendor daquele que é o Verbo, o início e o princípio de todas as coisas. Agora, João tem essa visão. E Jesus fala assim: escreva o que eu digo às igrejas. E quando ele tem aquela visão que ele estava andando no meio dos candeeiros ou candelabros, Jesus fala assim: esses candelabros são as 7 igrejas. E eu estou passeando no meio delas. Jesus estava andando no meio das igrejas. E ele começa a escrever cartas para cada uma das igrejas da época. Que igrejas são essas? Éfeso, ele escreve uma carta para Éfeso. Não vou falar tudo aqui, mas eu vou falar um resumo. Para Éfeso ele escreve assim: eu conheço as tuas obras. Eu sei que você repreende os falsos mestres da lei, mas em ti eu não encontrei alguma coisa. Vocês perderam o primeiro amor. Vocês perderam a primazia. E se vocês não se arrependerem, eu vou tirar a minha presença do meio de vocês. Pesado. Em seguida, para Esmirna, ele fala assim: eu conheço as suas aflições, eu sei que você é pobre financeiramente, as pessoas olham para você, você é uma igreja pobre, mas eu sei que você é rico. E Jesus vai seguindo a cada igreja. Para Pérgamo, ele fala assim: eu conheço a sua fé. Contudo, tem muitos homens no meio de vocês que são falsos profetas e vocês não estão repreendendo eles. Vocês estão deixando ele no meio de vocês como lobos no meio de ovelhas. Para a igreja de Tiátira, ele fala assim: eu conheço o amor de vocês, mas tem uma mulher no meio de vocês que vocês deixam e nem repreendam ela, porque ela tem seduzido homens para prostituição. Para a igreja de Pérgamo, ele fala assim: todo mundo conhece você como vivo, mas você está morto. Mas ele fala assim: ainda há alguns no meio de vocês que se salvam. Para a igreja de Filadélfia, ele fala assim: eu reconheço tudo que você tem passado, as suas obras, e está tudo certo, mas permaneçam nesse amor. E a Laodiceia. Para todas as igrejas, Jesus citou elogios e repreensões, para algumas até mesmo ele citou somente elogios, mas para uma igreja, ele não tem nenhum elogio sequer a fazer. A igreja mais rica, a igreja mais próspera, a igreja que aos olhos dos homens era a igreja perfeita, Jesus fala assim: eu não tenho nenhum elogio para você. Que igreja é essa? Laodiceia ficava mais ou menos no sudoeste da Ásia. Era uma cidade muito rica, muito rica. Na cidade tinha uma grande rota comercial muito importante, e por isso ela se tornou um grande centro comercial. A gente vai estudar mais ao longo da pregação, mas ela era uma cidade riquíssima, 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 que não recebeu nenhum elogio de Jesus. Agora, acompanhe comigo no texto. E nós vamos parar para ver cada versículo.
nós estamos no começo do ano e algumas coisas são muito importantes a gente ressaltar. A Bíblia é muito vasta. Você pode ler a Bíblia todos os anos da sua vida, ela inteira, por 100 anos da sua vida, se você vê muito e lê desde bebê. E você não vai conseguir compreender completamente ela na sua totalidade, de tão vasta e rica que ela é. Você lê, aí você lê de novo, você tem outra revelação, aí você lê de novo, você tem outra revelação, aí você lê de novo e tem outra revelação. E é isso que nós vamos fazer, pouco a pouco, entendendo o contexto. Versículo 14, o primeiro. Ao anjo da igreja em Laodiceia, escreva: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Para aí. Jesus revela suas características específicas para aquela igreja. Ele podia falar 1000 outras características, mas ele escolhe esses 3 atributos. Por quê? Nós vamos ver ao longo do texto que a igreja de Laodiceia era uma igreja hipócrita. Eles se diziam ser uma coisa, mas eram completamente outros. E Jesus, quando ele se apresenta, ele fala assim: por mais que vocês sejam hipócritas, por mais que vocês falem que vocês são uma coisa, mas não são, eu me apresento como um amém, como o final de todas as coisas. Eu me apresento como uma testemunha fiel e verdadeira. Em mim não há sombra de variação, em mim não há mudança, em mim não há erro, em mim não há engano. Ele fala assim: eu sou o princípio da criação de Deus. Ele sabe de todas as coisas, ele conhece todas as coisas. De nada adianta nós tentarmos esconder do Senhor as nossas aflições, porque Ele as conhece. De nada adianta escondermos do Senhor os nossos profundos erros, porque Ele os conhece. De nada adianta nós escondermos do Senhor os nossos profundos pecados. A gente chega, vai num cantinho e fala assim: não, ninguém vai ver eu pecando. Deus está vendo porque Ele é o princípio da criação. Jesus está olhando. Jesus está falando assim: eu estou andando no meio de vocês. Agora, quando Ele se apresenta, Ele segue: conheço as obras que você realiza, que você não é nem frio, nem quente. Quem dera você fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno, e não é quente, nem frio, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Muitos atribuem essa passagem a fervor espiritual, falando assim: o Senhor quer que você seja crente, também crente. O Senhor quer que você seja quente, mas não é isso que o texto está querendo dizer. Obviamente, Deus quer que você queime por Ele, ok. Mas não é isso que o texto está querendo dizer. Porque ele fala assim: quem dera você fosse frio. Como assim? Jesus quer que você seja frio? Não faz sentido. Deus é específico. Laodiceia ficava no meio de 2 cidades. Era vizinha de 2 cidades, basicamente. Aqui ficava Hierápolis. Aqui é Laodiceia. Finge aqui no meu desenho no nada aqui. Aqui é Laodiceia. Aqui ficava Hierápolis. Hierápolis era grandemente conhecido por suas águas termais. Até hoje, se você pesquisar Castelo do Algodão ali no Google, você vai encontrar essa região ali da Turquia, que é conhecida por suas águas termais, que chegavam a ponto de 50 graus para mais. Essas águas tinham grandes qualidades terapêuticas e eram muito úteis. Do lado de Laodiceia também tinha outra cidade, Colossos, a quem Paulo escreveu a carta aos Colossenses. Essa cidade era grandemente conhecida por suas águas frias e refrescantes. Aí você começa a fazer uma associação. Laodiceia, segundo alguns estudiosos, não tinha fontes de águas próprias. Ela recebia aquedutos das montanhas, que quando chegavam naquela cidade, as águas ali já chegavam mornas, sem nenhuma propriedade para uso. Aí vem Jesus e fala assim: quem dera você fosse frio. Quem dera você fosse refrescante como as águas de Colossos. Quem dera você fosse aliviadora como as águas de Colossos. Ou quem dera você fosse como as águas de Hierápolis, que tivessem em você propriedades medicinais para a cura das pessoas. Mas sabe o que eu encontro em você, Laodiceia? Nada. Eu encontro uma água morna que não contém solução, que não contém benefício, que não contém nada. E a única coisa que eu sinto ao te experimentar é uma ânsia de vômito. Porque eu conheço as obras que você realiza. Eu me questionei, porque eu falei assim: Senhor, essa é mesmo a primeira mensagem do ano? Eu falei assim, tem a ver mesmo? A gente acabou de voltar. Mas é algo muito específico que o Senhor quer falar conosco. E quando nós estamos falando aqui da igreja de Laodiceia, nós não estamos olhando para eles. Nós estamos olhando para a comunidade de carisma. Nós estamos olhando para a galera da 4.
nós estamos olhando para mim e para você. Específico, lembra que Deus é específico. E se Ele pediu, e se Ele trouxe essa palavra aqui hoje, é porque nós precisamos corrigir algo. Eles não tinham nada. A água deles não servia para nada. Não era terapêutica, não era refrescante, mas fazia que aqueles que a ingerissem sentissem uma vontade de vomitar. Agora, o que o Senhor tem sentido ao nos experimentar? O que o Senhor tem encontrado em nós? Em Isaías 1, Deus começa a falar através do profeta e fala assim: não venham para mim com incensos, porque o incenso que vocês estão oferecendo, esse perfume que vocês estão oferecendo a mim está me dando náuseas. E ele segue e fala assim: não venham com orações repetidas, não venham com essas petições, porque as suas mãos estão cheias de sangue. Agora, será que a nossa adoração tem subido a Deus como um aroma suave? Ou será que a nossa adoração tem subido a Deus de modo que Ele tenha sentido vontade de vomitar? Isso é muito sério. Porque o Senhor quer se alegrar de nós. Meu Deus do céu. Fala, mas não mata o português, né? O Senhor quer se alegrar de nós. Ele fala assim: quem dera tivesse algo em você, quem dera você fosse frio e refrescante, quem dera você fosse quente e terapêutico, mas quando eu experimento você eu não sinto nada. Ou pior, eu sinto vontade de te vomitar da minha boca. Eles se reuniam naquela casa, era uma casa grande. Tem um vídeo do Rodrigo, um arqueólogo famoso aqui, brasileiro, que ele mostra aquela casa, era uma casa grande. Eles tinham um bom lugar ali para se reunir, eles tinham talvez até mesmo uma boa teologia, eles talvez tivessem bons oradores, eles tinham uma boa finança naquele lugar, mas eles só não tinham uma coisa: Jesus não estava naquele lugar. Porque nós vamos ler no versículo 20, fala assim: eis que estou à porta e bato. Se Jesus está batendo na porta, Ele está do lado de fora. Eles eram uma igreja que estavam cotidianamente ali adorando, cotidianamente ali pregando, cotidianamente ali se reunindo, em comunhão. Mas a única coisa que eles não perceberam é que eles não estavam adorando ao Senhor, porque Ele não estava na casa. A adoração deles não era para o Senhor, mas era para eles mesmos. Eles fingiam estar nesse lugar de adoração, nesse lugar de rendição ao Senhor, mas a única coisa que eles queriam mesmo era mais prazer para si mesmos, mais honra para si mesmos. Nós nos preocupamos tanto que a nossa igreja tem se corrompido do mesmo modo. A gente se preocupa muito mais com as luzes, a gente se preocupa muito mais com o som, a gente se preocupa muito mais com a nossa teologia, com a qualidade dos nossos louvores, e nós esquecemos de nos preocupar com aquilo que realmente importa, que é a presença do Senhor nesse lugar. Não sei se você percebeu, mas assim, alguns podem ter chegado e talvez eu te ofenda porque eu quase pensei nisso também, então eu vou me julgar. Chegou no começo do culto, eu falei assim, o John estava arrumando ali a mesa de luz, eu falei assim: vixe, não vai ter luz. Meu Deus, essa igreja está caindo aos pedaços. O cara está arrumando a luz, faltando 10 minutos, meu Deus, não vai ter luz e não sei o quê. Nós não precisamos disso, querido. Nós não precisamos de um bom som. E se um dia pifar todo o nosso som e se queimar? Um pega um violão, se não tiver o violão a gente vai à capela, porque não importa, não é a nossa estrutura, mas o que importa é se o Senhor está aqui ou não. Não importa se a gente está com cadeira, se a gente está sem cadeira, se a gente está lá no salão, se a gente está na quadra, se a gente está reunido ali, se a gente está se reunindo lá embaixo, se a gente tem um violão, se a gente não tem, se o baterista está tocando no tempo certo ou não, se o vocalista está afinado ou não. O que importa é se o Senhor está nesse lugar. Agora, a igreja de Laodiceia se preocupava tanto com as outras coisas, que eles deixaram o Senhor de lado. Eles estavam adorando lá: oh, eu cantarei a ti uma canção de amor, eu sou para sempre teu. E Jesus está do lado de fora batendo e falando assim: para quem essa canção? Porque para mim não é. Talvez seja para você mesmo. Agora, nos preocupamos tanto com a agenda, se o culto vai dar certo ou não, com os instrumentos, e às vezes o pessoal da música vai entender o que eu vou falar. Nós falamos a palavra excelência, e excelência é correto, é certo a excelência. Nós devemos ser excelentes nos nossos instrumentos, devemos ter estudo, devemos ter
tudo isso que nós falamos sobre excelência, de darmos o nosso máximo, mas às vezes nós mascaramos a excelência como orgulho. Nós falamos assim, não, eu tenho que estudar para ser excelente, mas a gente não está fazendo isso para o Senhor, nós estamos fazendo isso para nós mesmos. A gente está falando assim, não, eu vou ser excelente, porque se eu errar no meio do louvor, as pessoas vão perceber. Cara, eu vou cantar do melhor jeito, porque aquela menina vai estar olhando para mim. E se eu desafinar, eu já perdi 10 pontos com ela. Aí a gente está aqui, está pregando e falando assim, não, eu preciso nunca travar nada, nenhuma palavra, eu não posso falar nenhuma palavra presa, porque se eu falar, as pessoas vão falar assim, esse pregador medíocre aí. Meu Deus, o Shell, chama o Rui. Aí, ó, Shell, você viu que o pregador não tem uma dicção tão boa assim. Aí fala assim, chama o Rui, que ele é muito melhor em teologia, chama qualquer outro. Mas o que nós estamos buscando aqui não é performance, mas é o Senhor. Agora eu me perdi. Mas é assim, nós não estamos procurando performance, mas o Senhor. Jesus estava de lado, fora o tempo todo. Nós achamos que nós estamos cultuando ao Senhor e nós falamos, que alegria, deu tudo certo no culto hoje. A luz foi uma bênção, deu tudo certo, o som, a ministração, a palavra, o lanche. Nossa, que lanche gostoso. Amém, glória a Deus, que culto abençoado. E o Senhor estava do lado de fora o tempo todo. A nossa maior preocupação o Senhor está aqui. A presença dEle está aqui. E quando nós falamos da presença dEle, o Senhor está em todo lugar, o Senhor é onipresente. Mas existe algo, isso é um termo muito presente nas Escrituras que o Miguel gosta, que é a Shekinah. Que é a glória manifesta do Senhor. O que nós temos que se preocupar é a glória manifesta do Senhor está aqui. Porque se nós não tivermos isso, queridos, é melhor a gente ficar em casa. Se o Senhor não estiver aqui, é melhor a gente nem vir. O que nós faremos aqui se Ele não estiver? Moisés é muito claro com isso em Êxodo 33, quando ele fala assim, Senhor, o Senhor pode ir para lá, para a terra prometida, e enviar um anjo, mas se o Senhor não for, nós não iremos também. É engraçado que alguns versículos antes mostra a tenda do encontro, onde Moisés se reunia face a face com o Senhor, como um amigo fala com um amigo. E aí nós entendemos a resposta de Moisés, ele conhecia algo que nós às vezes não conhecemos. Ele conhecia a presença manifesta do Senhor. Por isso a oração dele é muito sincera, Senhor, se o Senhor não for, não nos leve. Agora, se Jesus não estiver aqui, o que nós estamos fazendo? A quem nós estamos cantando louvores? Porque se nós não temos uma revelação igual João teve naquela ilha, de nada adianta. Agora, se nós tivéssemos a revelação que João teve naquela ilha, se nós olhássemos para o Senhor e víssemos seus cabelos brancos como a lã, se nós olhássemos para o Senhor e víssemos os seus pés como bronze polido, se nós olhássemos para o Senhor e víssemos seus olhos como chamas de fogo, se nós escutássemos a sua voz ao som de muitas águas, se nós entendêssemos aquilo que Ele segura na sua mão direita, que somos nós e a igreja do Senhor, se nós entendêssemos que Ele é, a boca dEle, a palavra dEle é como uma espada de 2 gumes que divide alma e espírito, se nós entendemos a revelação que a face dEle é brilhante como o sol, meu querido, não tinha um que ficava em pé no momento do louvor. Tamanha a revelação e tamanha a glória, a presença dEle nesse lugar. Porque quando João tem aquela revelação, a principal reação dele é cair no chão. Agora, se nós tivéssemos essa revelação, o nosso louvor seria diferente. Se nós tivéssemos essa revelação, a nossa fome pela palavra seria diferente. Se nós tivéssemos essa revelação, não ficaríamos preocupados com o horário. Se nós tivéssemos essa revelação, nós não ficaríamos preocupados com agenda, com performance ou com um bom som. A única coisa que nos bastaria e nos completaria seria a glória presente e manifesta do nosso Senhor. Quem dera você fosse frio ou quente. Quem dera fôssemos intensos. Quem dera em nós Jesus encontrasse algo de valor. Quem dera ao provar de nós Jesus se alegrasse e falasse que água refrescante.
Que água quente, boa para os usos médicos, boa para as boas obras, mas ao experimentar de uma igreja hipócrita, Jesus apenas diz que está para vomitá-la da sua boca. Mas uma notícia boa, Jesus está para vomitá-la, ele não a vomitou ainda. Ainda há esperança. Agora, Jesus, além de criticar a hipocrisia da igreja, critica as obras daquela igreja. A igreja não tinha propriedade terapêutica. A igreja não tinha uma água refrescante. O que as pessoas têm encontrado na galera da quadra? Quando elas vêm para esse lugar? Será que é uma água que flui do trono, que é uma água que cura? É uma água que restaura da ansiedade? É uma água que cura da depressão? É uma água que sara o aflito? É uma água que cura o oprimido? Será que é uma água refrescante com a doçura do evangelho? Será que é uma água que as pessoas ao beberem falam assim, eu quero isso que essa igreja tem, eu quero essa presença, eu quero essa água da vida, eu quero esse pão da vida? Ou será que ao experimentarem de nós, as pessoas olham e falam assim, eu nunca mais quero ir numa igreja na minha vida? Elas têm que sair daqui curadas, abraçadas pelas águas termais do amor de Cristo. E isso é através de nós. Nós precisamos ser uma igreja que olha ao nosso redor. Você não vem aqui cultuar sozinho, meu irmão. Você vem aqui cultuar em comunidade. Nós precisamos entender isso. Principalmente as pessoas que estão à frente aqui dos ministérios. Nós não viemos para um culto para que a estrutura do culto funcione. Nós viemos aqui para o culto para adorar o Senhor em comunidade. E aqueles que não conhecem o Senhor têm uma revelação de quem Ele é. Esse é o nosso propósito. Só que nós ficamos tão presos. Nós precisamos acertar o tom daquela música. Nós precisamos acertar o jeito certo de tocar aquela música. Olha, as luzes não estão funcionando. Não vai ficar ligada no meio do louvor e não. A presença de Deus não vai descer. Gente, se a luz não tiver com a cor roxa, que é a cor da adoração, a presença de Deus não vai descer nesse lugar. Tem que ser a cor certa, tem que ser o jeito certo. E nós ficamos tão preocupados com isso que tem gente ao nosso redor que nunca foi ouvida. Gente ao nosso redor que nunca impuseram as mãos sobre ela. Agora, o que nós seremos? Que água nós seremos? Porque quando nós temos um encontro com a presença do Senhor, quando nós temos um encontro com a presença manifesta do Senhor, a nossa reação mais natural é olhar para o próximo. Por quê? Porque quando você olha para o Senhor, você entende uma revelação de quem Cristo é. Você entende que você era pecador, você estava destinado ao inferno. Então Cristo veio no tempo certo, como a sua cura, como o seu alívio, como o seu salvador, como o seu restaurador, como o seu redentor. E Ele te deu livre acesso a Deus, através do sangue do Cordeiro. Agora seus pecados estão perdoados. Agora não há mais em você condenação, não há mais em você choro, não há mais em você ranger. Mas há uma presença densa do Senhor manifesta através de Cristo Jesus. Você olha para o cara do lado e fala assim, ele é salvo ou não? Porque se ele não for salvo, ele está condenado a um lugar. Então eu preciso fazer de tudo para que ele ouça a palavra do Senhor e para que ele entenda que Cristo Jesus morreu no lugar dele. E Cristo precisa ser o suficiente na vida dele. Tem que haver em nós um desespero santo por isso. Porque de duas das umas, ou nós não entendemos o que Cristo fez por nós, ou nós somos muito arrogantes. Porque se nós entendemos o que Cristo fez naquela cruz por nós pregaremos para todo mundo. Porque se eu entendo que Ele me salvou da condenação interna, que Ele me salvou do inferno, eu tenho que virar para o cara do lado e falar assim, cara, você está condenado ao inferno, você precisa de uma coisa e somente uma coisa pode salvar, que é Cristo Jesus. Agora, ou nós somos tão arrogantes que falamos assim, ele está indo para o inferno, não tem problema não. Está tudo bem, eu estou indo. Isso dá certeza de uma coisa, talvez você não tenha sido salvo ainda. Porque a salvação é entender que todos necessitam e carecem da glória de Deus. E nós somos batizados com esse amor que vem de Cristo Jesus para nós. Elas não têm que vir aqui e se sentir confortáveis. Entenda o que eu vou dizer. É bom que nós tenhamos uma boa estrutura, é bom que nós tenhamos cadeiras para a pessoa sentar, um bom som para que a pessoa vá ouvir. Ela tem que vir aqui ter um encontro com o Senhor. Se não, ela vai num shopping que tem uma cadeira mais confortável, ela ouve uma música no Spotify que tem uma qualidade de um artista que é 10 vezes melhor que nós. Ela ouve uma palestra que é um cara muito mais oratório, um cara muito mais eloquente do que as pessoas que vão estar aqui.
Mas há algo em nós que o mundo não tem. E se nós não tivermos isso, nós perdemos. Se nós não tivermos isso, a igreja não tem mais sentido. Esse algo é Cristo Jesus. Continuemos o texto. Apocalipse 3:17. E se você acha que Cristo só começou a meio que bater na igreja de Laodiceia aí, fica muito pior. 17. Você diz, sou rico, eu estou bem de vida, e não preciso de nada, mas você não sabe que é infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. A igreja de Laodiceia, como eu falei, era a igreja mais rica daquela época. E era uma igreja mas tão arrogante, vou contextualizar de novo, perdão. Era uma cidade e um povo tão arrogante, que no ano 61 depois de Cristo, um grande terremoto invadiu aquela cidade. E aquela cidade foi destruída. Roma, então, vem prestar auxílio para eles e fala assim, eu vou ajudar vocês a reconstruir a cidade. Laodiceia vira para Roma e fala assim, não precisa. A gente consegue se virar sozinho. A gente é bom, a gente não precisa de vocês. A igreja de Laodiceia era conhecida por suas grandes indústrias têxteis, que forneciam roupas de alto luxo, fabricadas com lã negra. Era um grande centro, um grande comércio de roupa naquele lugar. Eles eram uma igreja rica, ou um lugar rico, uma cidade rica. Além disso, naquela cidade, havia grandes centros oftalmológicos, que produziam um colírio específico que ajudava em doenças de cegueira naquela época. E Jesus vira para aquela igreja e fala assim, você é infeliz, pobre, miserável, cego e nu. Ele ataca tudo aquilo que eles acharam que eles tinham. Eles achavam que eles tinham grandes centros oftalmológicos. Olha, aqui tem um remédio para cura. Jesus fala assim, não, vocês são cegos. Olha, aqui nós produzimos grandes roupas com tecido de lã negra. Jesus fala assim, vocês são nus. Eles falam assim, nossa, mas somos uma das cidades mais ricas, uma das cidades mais prósperas. E Jesus fala assim, vocês são infelizes. Sim, pobres e miseráveis. Tudo aquilo que eles achavam que eles tinham, Jesus fala assim, vocês não têm isso. Agora, a mesma mentira que a igreja de Laodiceia caiu, que aquele povo de Laodiceia caiu, é a mesma mentira que Adão e Eva caíram, é a mesma mentira que nós caímos. Eles falam assim, eu sou rico e próspero, eu não preciso de nada. É a mesma mentira que Adão e Eva caíram. Porque Adão e Eva caíram pela seguinte questão, a serpente fala assim, se vocês comerem dessa árvore, vocês serão iguais a Deus. Vocês não precisam mais de Deus na vida de vocês. Vocês não precisam mais disso, vocês vão ser autossuficientes. E a igreja de Laodiceia dizia, eu sou suficiente. Em mim não falta nada. Eu sou rico, eu sou próspero, eu tenho tudo. E a mesma coisa, é a mesma questão que Adão e Eva caíram. Porque eles falaram assim, eu quero me tornar independente, só que o problema é quando nós somos independentes da vida, nós tornamos dependentes da morte. E é a mesma mentira que nós caímos. Porque nós achamos que uma vida próspera, uma vida rica, é quando eu for bem sucedido. Quando eu chegar naquele cargo, daquela empresa, quando o meu salário aumentar mais um pouco, aí eu vou ser feliz. Quando eu tiver o tênis daquela marca, quando eu tiver aquela coisa específica, eu vou ser feliz. Quando eu transar com aquela menina, eu transar com aquele menino, eu vou ser feliz. Quando eu chegar sexta-feira e finalmente eu me encher de álcool para tirar e esquecer os problemas da minha vida, aí eu vou ser feliz. Eles achavam que eles conseguiam ser suficientes com a mentalidade do mundo. Eu sou rico, eu não preciso de mais nada. E eles nem perceberam. E nós nem percebemos que na realidade nós somos infelizes, miseráveis, pobres, cegos e nus. Nós achamos que nós estamos arrasando, mas nós não percebemos na verdade a verdadeira verdade. Ficamos num ciclo vicioso de prazer, mentindo para nós mesmos, achando que nós somos ricos, quando na verdade nós somos pobres. Buscamos os prazeres nos lugares mais profundos, e no dia seguinte o vazio volta. Porque você pode ir lá, vai com a menina, fica com ela, fica com 10 meninas na mesma noite, no dia seguinte o vazio vai continuar estando lá. Vai se embebedar ao máximo para você esquecer os seus problemas, mas no dia seguinte o vazio vai continuar lá.
Mente o quanto você conseguir mentir, mas a verdade, que há uma infelicidade no seu coração, porque Cristo não é o seu Senhor, vai permanecer lá. Seja o arrogante quando você quiser, sejamos o arrogante quanto nós quisermos, mas a insegurança dentro do nosso coração vai continuar permanecendo lá. Porque nós mentimos para nós mesmos, olha que vida boa eu tenho. E as pessoas falam isso para nós, nossa, você deve ter uma vida muito chata. Que careta, que sem graça. Mas na verdade eles não perceberam que nós temos a vida que é a melhor vida a ser vivida. C.S. Lewis descreve isso muito bem. Ele fala assim: somos criaturas divididas, correndo atrás de álcool, sexo e ambições, desprezando a alegria infinita que nos é proposta. Como uma criança ignorante que prefere continuar fazendo seus bolinhos de areia numa favela, porque não consegue imaginar o que significa um convite para passar as férias na praia. Nós viramos uns para os outros e falamos: olha o emprego que eu tenho, olha com quantas meninas que eu fiquei, olha as minhas conquistas, olha os meus resultados, olha o meu ministério, olha como eu canto bem, olha como eu prego bem, olha a minha igreja, que culto lotado, que igreja bonita. Quando na verdade Jesus vira para nós e diz: vocês são infelizes, cegos, miseráveis, pobres e nus. O pior de tudo isso é que nós não percebemos. É como se tivesse um tapa-olho na nossa vista. E a gente achava que a gente está arrasando. E talvez nesse período que a galera ficou de férias, você tenha caído em pecado. Talvez você tenha recorrido a outros prazeres. E você fala assim: eu não sou mais digno disso. Eu não posso vir aqui, minhas mãos estão cheias de sangue. Mas há um convite do Senhor. O mais lindo é isso. Deus nos vê do modo mais podre e nojento possível e nos fala assim: há um convite mesmo assim. Qual que é a solução dessa mentira? A solução está no versículo 18. Aconselho então que você compre de mim ouro refinado pelo fogo, para que você seja de fato rico. Compre vestes brancas de mim para se vestir, a fim de que a vergonha de sua nudez não fique evidente. E colírio para ungir os olhos, a fim de que você possa ver. Eu repreendo e disciplino aqueles que amo. Portanto, seja zeloso e arrependa-se. Jesus está falando assim: você se acha rico pelo seu conhecimento, você se acha suficiente, você acha que você está vivendo uma vida boa no seu pecado, mas você é pobre. E agora eu aconselho-te que compre de mim ouro refinado. Você acha que você tem as melhores questões, você acha que tem os melhores centros oftalmológicos e que em você não há cegueira alguma, mas você é cego. Agora o que aconselho a você é que compre de mim colírio para os olhos. Jesus está falando assim: compre de mim o ouro refinado, porque só a minha presença pode satisfazer de maneira íntegra. Que eu seja o colírio para os olhos, o colírio como pingos de um sangue de um cordeiro derramado naquela cruz, para que enfim você veja. Agora, as riquezas desse mundo não vão nos satisfazer. Nem o pecado, nem mesmo uma boa família, nem mesmo um bom casamento, nem mesmo um bom namoro, nem mesmo ótimos filhos. A única coisa que nos pode satisfazer verdadeiramente, a única coisa que pode nos tornar ricos verdadeiramente, é o ouro refinado pelo sangue do Cordeiro. É a presença dele. Se nós não temos isso, nós não temos nada. Agora, quando nós entendemos isso, aí sim, nós somos ricos. Aí sim, nós conseguimos ver. O que falta para nós verdadeiramente é uma revelação de quem o Senhor é. Porque se nós estivéssemos como João, nós cairíamos atônitos no chão, maravilhados com a glória e resplendor do nosso Senhor e Salvador. Agora, o nosso erro não está em querer prazer. Deus nos fez para o prazer. Mas entenda, quando nós procuramos o prazer no mundo, é como se nós estivéssemos em frente a um banquete e nós estivéssemos comendo lixo e falando assim: está muito bom isso aqui. É como se Deus oferecesse um banquete a nós, com as comidas mais deliciosas desse mundo, e nós estivéssemos comendo lixo falando assim: está muito bom isso aqui. Ai, ficar com aquele menino está muito bom. Essa arrogância que é dentro de mim, eu me sinto suficiente assim.
Mas quando Deus está falando a verdade, que a única coisa que pode nos satisfazer verdadeiramente é Ele. Compre de mim ouro refinado. Vista-se com as minhas vestes brancas. E talvez, quando nós entendermos essas coisas, nós possamos falar como a igreja de Laodiceia, mas num contexto diferente. Eu sou rico e próspero, e não preciso de mais nada, porque eu tenho o Senhor, e Ele é suficiente para mim. Eu vou te convidar a você ficar de pé, e nós vamos ler a última parte desse texto. Percebe-se que Jesus solicita que eles comprem ouro. Agora, como uma igreja que Jesus considerou pobre pode comprar ouro refinado? Como uma igreja que Jesus considerou cega pode comprar colírio para os seus olhos? Como uma igreja que se considerava bem vestida, Jesus olha para ela e fala assim, na verdade você é nu, como pode comprar? A resposta está no capítulo 20. Quando Jesus fala assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. A moeda do reino dos céus é fome. Isso está muito claro ali em Isaías 55, quando ele diz: aquele que tem sede, vem às águas. Aquele que não possui dinheiro nenhum, vem e compre. Compre como? Fome. No final de Apocalipse, ali em Apocalipse 22, 17, fala assim: aquele que tem sede, venha e beba da água da vida. E o convite que Jesus faz é muito simples. Para comprarmos esse ouro refinado, para nós comprarmos essas vestes brancas, para nós comprarmos esse colírio para os nossos olhos, basta apenas uma única coisa: abrirmos a porta. Jesus é muito claro com o convite que Ele faz. E quando nós permitimos que Ele entre, há uma ceia preparada para nós. Feche seus olhos.